Olá, meus amigos do portal jurídico Bebendo Direito, venho com mais uma dose de conhecimentos jurídicos para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre os crimes contra a propriedade intelectual, que está previsto ali no nosso artigo 184 do Código Penal. Esse crime, ou esses crimes que nós vamos trazer aqui, eles têm modalidades bem interessantes da gente trabalhar e aí a gente vai averiguar qual é a condição de cada um deles. Primeiro que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de crimes contra a propriedade intelectual, nós estamos falando de violar o direito do autor ou os direitos que lhe são conexos ali. É aquele sujeito que reproduz obra, reproduz um DVD, reproduz um vídeo e sem autorização desse próprio autor. Então, por isso que a gente fala de crime contra a propriedade intelectual. O artigo 184, quando ele vai falar da forma mais básica desse crime, que inclusive tem uma pena de 3 meses até 1 ano, nós vamos falar simplesmente violar direito do autor sem objetivo de lucro, sem objetivo de nada. Então, o sujeito está previsto lá no artigo 184, caput, a uma pena de 3 meses a 1 ano. Porém, quando a gente passa para os parágrafos 1º, 2º ou 3º, nós já temos aqui intuito de lucro, tá? O primeiro, o sujeito vai lá e reproduz essa obra, esse fonograma dessa pessoa, desse autor, sem a autorização dele, ou seja, violando o direito desse autor. E nesse caso do parágrafo 1º, ele reproduz com intuito de lucro. Temos aqui uma pena que varia de 2 a 4 anos. Quando estamos no parágrafo 2º, nós estamos daquele sujeito que viola o direito de autor de qual forma? Ele distribui, ele vende, ele expõe à venda, ele faz todos os procedimentos comerciais ligados a fluir aquele material que não pertence a ele e que a ocorrência que ele está praticando refere-se a um crime contra a propriedade intelectual. Também temos aqui no parágrafo 2º uma pena que varia de 2 a 4 anos. Bacana? No parágrafo 3º, que veio depois de um certo tempo, nós temos essa modalidade segundo a qual aquele que repassa ali esses direitos do autor, essas obras, esses fonogramas, tudo que estiver ligado ao direito de autor, através de cabos, de fibra ótica, nós temos que lembrar de internet, ou seja, aquele sujeito que baixa o determinado tipo de produto, determinado tipo de obra pela internet, nós estamos precisamente aqui no nosso parágrafo 3º. Esse sujeito que faz escoar essa produção intelectual que não lhe pertence, está aqui no nosso parágrafo 3º do artigo 184, com pena também de 2 a 4 anos. O que é interessante nesses crimes contra a propriedade intelectual, que quando a gente estuda eles, automaticamente a gente tem que estudar as ações penais. Sabe por quê? Porque nós temos os 3 tipos de ações penais aqui. Vejam bem, se o sujeito incorre lá no crime do caput, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano, aqui nós temos a ação penal privada, por isso que é mediante queixa-crime. Quando a gente está no artigo 184, parágrafos 1º e 2º, que também nós temos objetivos de lucro, temos ação penal pública incondicionada. E quando a gente está no parágrafo 3º do artigo 184, que está ligado à fibra ótica, o cabo, o sujeito que faz fluir essas informações, nós estamos num crime que é de ação penal pública condicionada à representação. Bacana? Então, só para a gente lembrar, crimes contra a propriedade intelectual, artigo 184 do Código Penal, possui o caput e mais 3 parágrafos, lembrando que os 3 parágrafos é o sujeito que pratica com intuito de lucro, cada um nas suas modalidades, lembrando que os 3 aqui tem uma pena de 2 até 4 anos, mas cada um tem o seu tipo de modalidade de ação, que o caput, ação penal privada, ou seja, queixa-crime. Parágrafos 1º e 2º do 84, ação penal pública incondicionada. E o parágrafo 3º do artigo 84, ação penal pública condicionada à representação. E essa é a dica do Bebendo Direito para vocês hoje. Até a próxima!